Amém. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 30, capítulo 18, versículo 30. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Amém? Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Elias disse então a todo o povo: aproximai-vos de mim. E todo o povo se achegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Pode assentar, irmãos? Deus colocou essa mensagem no meu coração. Não é de hoje. E eu entendo que no momento oportuno Deus escolhe exatamente aquela pessoa que está com a mensagem no coração para falar o que a igreja precisa ouvir. Eu sempre oro para Deus falar com a igreja o que a igreja precisa e não o que a igreja quer. Porque o que a igreja quer nem sempre é bom para a igreja, mas o que a igreja precisa, com certeza vindo do céu, a gente vai alcançar o melhor para nós também. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, às vezes a gente não entende como que Deus age, mas lá na frente tudo se explica. Nada fica confuso na presença de Deus. É a mesma coisa que hoje quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, fala um não para um neto, para um filho, para uma filha, eles ficam picudo, acham que a gente não gosta, a gente está fazendo isso, aquilo, mas é para o próprio bem. Então, quando Deus fala para a igreja, apesar de ser às vezes uma palavra meio dura, é para a nossa edificação, para a salvação da nossa alma. E Deus colocou essa mensagem no meu coração para a gente sair daqui mastigando ela um pouquinho, para a gente amanhã acordar e pensar nela um pouquinho, porque a palavra de Deus é isso. Não é acabar o culto e esquecer a palavra, mas a palavra diz que nós temos que ser ouvintes e cumpridores da palavra do Senhor. É ouvir e cumprir, ouvir e cumprir, e assim sucessivamente. A palavra de Deus diz, amados, que chega Elias contra 450 profetas de Baal. Conhecida a passagem, todo mundo aqui conhece essa passagem. E chega quando os profetas de Baal tentam invocar o Deus Baal, nada acontece, porque Deus que é Deus é somente o nosso Deus. Chega a vez de Elias, e a Bíblia vai dizer que quando chegou a vez de Elias, ele fez questão de chamar o povo para perto. Chamou o povo e falou: aproximai-vos de mim. Aí a Bíblia vai dizer dessa forma: e todo o povo se achegou a ele. E continua assim a palavra: e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Todo mundo conhece essa mensagem, todo mundo conhece essa passagem, esse versículo. Só que muitas pessoas esquecem de uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Estava quebrado, mas quem quebrou o altar? Quem quebrou o altar, Danilo? Interessante que na própria palavra vai dizer, se você tiver com a Bíblia aberta, somente uma página para frente, no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 10, quando Deus começa a falar com Elias, e Elias, no versículo 10, ele vai dizer assim, no capítulo 19: e ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei e me buscam para tirar a vida. Aqui ele está falando, quem que derrubou o altar? Os filhos? Foram os de fora? Não. Foram os de dentro. Os próprios de dentro derrubaram o altar. Aqueles que uma vez estavam usando o altar para sacrificar a Deus, aqueles que há certo tempo atrás estavam orando,
estavam jejuando, estavam buscando, estavam se entregando na presença do Senhor. Estes mesmos, a Bíblia diz que os filhos de Israel, aí a Bíblia fala por que eles derrubaram o altar. Aí ele vai dizer assim: derrubaram o altar porque deixaram a tua aliança. Porque quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, a gente é templo do Espírito Santo, e tudo que nós vamos fazer, somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós temos a palavra de Deus, vai dizer que aquele que, Jesus falando, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Tem muita gente que fala que ama Jesus, mas demonstra totalmente ao inverso. Aquele que ama Jesus verdadeiramente foge do pecado. Aquele que ama Jesus verdadeiramente busca Ele, se humilha na presença dEle. Aquele que ama Jesus sai fora desse mundo e tenta ao máximo e se estreitar para passar na porta estreita que é no céu. Aquele que ama Jesus não é só por palavras, é realmente por atitudes que a gente conhece o verdadeiro crente na palavra de Deus. É aqueles que amam a Jesus. Tem um monte de gente que fala que eu amo a Jesus, eu amo a Jesus. Agora virou moda falar, virou status falar que ama Jesus. Os artistas aí fora estão falando que ama Jesus. Todo mundo aí fora fala que ama Jesus, mas poucos seguem a palavra do Senhor. O que adianta falar por boca? A boca mente, a boca é enganosa. Mas quando a pessoa está na palavra, ela demonstra por atitudes a palavra de Deus. E aquele povo foram os que estavam lá um dia adorando e o outro dia quebraram. Por quê? Viraram as costas para a palavra de Deus. E está acontecendo muito isso. Tem um monte de gente de dentro quebrando altares de dentro. Tem um monte de gente que está dentro da igreja que julga mais do que os que estão lá fora. Tem um monte de gente dentro da igreja inventando conversinha mais do que estão lá fora. Quando uma pessoa dentro da igreja, antigamente quando caía em pecado, as pessoas se uniam e oravam a favor dessa pessoa, para que ela venha se levantar, para que Deus venha tratar com ela, e ela venha novamente estar de pé firme na presença. Hoje, muitas vezes, quando a pessoa cai dentro da igreja, muitas pessoas apontam o dedo para essa pessoa, aí a pessoa envergonhada, constrangida, sai da igreja, e o mundo está de braços abertos para acolher, e fala que não volta mais para a igreja. Derrubou o altar, quebrou mais o altar. Os crentes nunca quebraram tanto altar como está atualmente quebrando o próprio altar. E é perigoso, e a gente precisa voltar na igreja de Atos, que eles tinham tudo em comum, as orações, ao partir do pão, o sacrifício, eles tinham tudo em comum, ou seja, eles verdadeiramente, quando um sorria, todos se alegravam junto com ele, e quando um contava um testemunho, olha, consegui tal coisa, ninguém ficava com inveja, todo mundo glorificava a Deus, olha, Deus abençoa um irmão da igreja, aleluia. Mas quando um chorava, as pessoas chegavam e abraçavam, eu vou chorar contigo, porque a tua luta também é a minha luta, é a igreja do Deus vivo. Se um chora, todo mundo chora, se um ri, todo mundo ri, é assim a verdadeira igreja do Deus vivo, aleluia. Mas estão quebrando os altares aqui dentro. E o interessante, amados, que eles deixaram a palavra, e sempre tem no meio da igreja pessoas que criticam tudo que acontece, até a palavra. Pode ser uma bênção, a palavra, Deus bradar, Deus falar tudo, a pessoa vai ver detalhezinhos para tentar criticar alguma coisa, e essa pessoa, ela já está totalmente desviada, ela já está sem o Espírito Santo. Aí ela vem aqui, chora, sente algo, só que ela sente algo, não é porque ela está cheia do Espírito Santo, não, é porque o mover do Espírito Santo toma a igreja e toma a vida dela também. Mas quando sai lá, ela vai sozinha, o Espírito Santo não vai, porque é um tribulado, fofoqueiro, bem marudo, e só atrapalha dentro da igreja, é só atrapalha. E o interessante é que esse tribulado, fofoqueiro,
programa, ele nunca quer sair da igreja sozinho. Tem que levar alguém. Olha, você viu que a palavra falou isso? Ah, não poderia ter falado isso. Ah, você viu que o irmãozinho fez isso? Não podia ter feito isso. Quantas pessoas já chegaram em você e falaram mal de alguém? Quantas pessoas falaram mal do culto, mal do pastor, mal do dirigente, mal da regente de oração, mal dos músicos, tentando o quê? Derrubar o teu altar, meus amados. Tentando fazer com que você se esfrie na presença do Senhor, meus amados. Aí eu vou entender que o Espírito Santo nos revela que essa pessoa que está totalmente fora dos mandamentos do Senhor, ela já quer sair da igreja, mas quer levar todo mundo com eles. E eu entendo que na palavra do Senhor já existe um condenado. Desde a fundação dos séculos já tem um condenado. Quem que é? É Satanás. Mas ele quer levar muitos com ele para o inferno. Então essa pessoa que quer levar e derrubar os altares dentro da igreja é semelhante ao inimigo, a Satanás, que ela não consegue ir para o céu e não quer que o outro vá também. Então, em nome do Senhor Jesus, toma cuidado com as conversas que chegam até você. Toma cuidado, porque qualquer deslize, a pessoa está pronta para te apontar. Toma cuidado que as pessoas estão chegando próximo de você. Toma cuidado a pessoa que entra na tua casa. Toma cuidado com a pessoa que te manda mensagem. Ai, como que você está? Você está bem? É mentira, que só quer saber da tua vida, só quer saber da tua história, para depois ficar inventando um monte de ladainha por aí. Toma cuidado, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades com os santos. Tem santo aqui nessa igreja, você pode desabafar à vontade, mas toma cuidado com os enviados de Satanás que também está rodeando. Aleluia. Toma cuidado, senão teu altar também vai quebrar. Aí a palavra de Deus vai dizer, e é difícil, amados, porque quebrou, não fica, não pode ficar quebrado, porque Deus não vai agir em altar quebrado. Aí Elias vai lá e repara o altar, antes de Deus enviar fogo do céu. E para reparar o altar é difícil, não é fácil. Para construir um altar é complicado. Para quebrar é 2 palitos, é 2 marretadas e já vai. Mas para construir é complicado. Como tudo nessa vida, para construir uma família é muita oração, é vigiar, é na presença chorar, é você se doar ao máximo para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, é você fechar a brecha para o inimigo não entrar. A família vai se construindo dia após dia, dia após dia. Se você tem uma família abençoada, não é resultado de hoje oração, não. Isso aí é muito tempo que você tem orado. Isso aí é muito joelho no chão. Isso aí é muito jejum, muita oração que o Senhor está bradando na tua casa, na tua família. Construir é difícil, construir ministério é difícil. Está achando que o pastor Leonardo está aqui por acaso? Não. É muito choro, muito monte, muita oração, muita dificuldade, muito problema que ele enfrentou. Construir é difícil, construir relacionamento, ministério, construir a nossa salvação com Deus é muito complicado, meus amados, mas para quebrar é daqui para ali. Para uma família se destruir é uma mensagem no WhatsApp, é um negócio no celular, é uma palavra mal falada um para o outro, é alguma coisa que aconteceu. E parece que depois, para reparar, é difícil. Toma cuidado, pelo amor de Deus, com o teu casamento. Toma cuidado, pelo amor de Deus, com o teu ministério. Toma cuidado, pelo amor de Deus, com a tua salvação. Não deixe tudo que você construiu, não jogue nada fora. Eu faço igual o Judas, não, 30 moedas de prata, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem gente que fala tanto do Judas, fala mal do Judas, mas 30 moedas de prata a gente está trocando por um cigarro, por um copo de cerveja. Tem gente que está trocando por um programa de televisão, por músicas mundanas. Tem gente que está trocando Jesus por qualquer coisa. Não troque, amado, não arrega o pé da presença de Deus, não negocia com esse mundo. A gente é crente, está terminado e está acabado. A gente é crente, vamos para o céu e ponto. Não negocia com esse mundo, não. Não
vai ficar rodeando, vai ficar te apresentando pratos, o mundo vai ficar ali, olha, faça isso, faça aquilo, vai enviar alguém de Satanás para te perturbar todos os dias é luta, mas em nome do Senhor Jesus, esta igreja está blindada, é pelo Espírito Santo de Deus, e não vai deixar você e eu cair, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Aí vamos lá, aí antes de reparar o altar, o que Elias fala? Chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele. Aí depois que todo mundo estava vendo o altar, ele começou a reparar. Eu entendo, amados, pela revelação da palavra, que quando o altar está sendo reparado e construído, você precisa mostrar mudança, principalmente para os de fora. Está cheio de gente aí que a gente não sabe se é crente ou se é do mundo. Antigamente, eu tenho 23 anos de crente, mas tem gente aqui que tem 50, 40 anos, 30 anos, muito mais antigo do que eu. Antigamente, você olhava para um crente e falava: crente, é crente. Você olhava para o semblante, não é crente. As irmãzinhas do coque, não vem de hoje não, as irmãzinhas do coque lá de trás, já tem marca registrada. Então, amado, mas hoje não. Tem gente que fala que é crente, mas crente assim. Ei, não, peraí. O altar tem que ser reparado. Deus arrancou a gente lá do mundo, foi reparando a nossa vida para a gente se tornar um belo altar para Ele derramar fogo sobre nós. Então a mudança, ela tem que acontecer. A mudança tem que acontecer, como fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você precisa mudar a tua forma de andar, mudar a tua forma de falar, mudar a tua forma de pensar, de agir, mudar a tua forma de vestir, porque agora você é crente, é diferenciado, e todos, principalmente lá de fora, estão vendo o altar sendo reparado. O maior testemunho do crente não é o que você vai falar, mas é o que você vive aí fora. Porque falar, todo mundo fala, mas quando a pessoa olha para você, peraí, você não era aquela pessoa que bebia, é a pessoa que usava drogas, mas agora Jesus me encontrou, e hoje eu estou diferente, eu estou servindo ao Senhor, é a pessoa mesmo, esse Jesus faz tudo isso mesmo, eu sou prova viva disso, eu posso conhecer esse Jesus, pode conhecer esse Jesus, então vamos lá para a igreja, aí a palavra é pregada, aí o pastor fala: quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar Jesus, porque Ele transformou o meu amigo, e eu também quero ser transformado pela palavra de Deus. O maior testemunho do crente é as nossas atitudes aí fora. Glória a Deus. Vai para o mercado, leva Jesus contigo. Vai trabalhar, leva Jesus contigo. Vai na padaria, leva Jesus contigo. Vai para a faculdade, leva Jesus contigo. Aonde você for, leva Jesus contigo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, leva Jesus contigo. Seja diferente. É tão gostoso quando a gente chega uma pessoa para nós e fala assim: isso é diferente. E a pessoa não sabe nem explicar por quê. Sei lá, você é diferente, você olha assim, é diferente. É bom estar aqui com você, é bom conversar com você. Já falaram isso para vocês? É bom falar com você, conversar com você. Você traz paz. Sabe o que é isso? É resplandecer do Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então, meus amados, quando Elias chega e fala dessa forma: chegai-vos a mim, ele reparou o altar. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa a fazer ali o altar, reparou o altar com as pedras, colocou o cordeiro. E interessante que o sacrifício, a Bíblia diz que foi um bezerro, mas em Levítico capítulo 5, eu estava lendo a palavra do Senhor, mostra as exigências que o Senhor quer no sacrifício. O que é? Se nós somos altar, qual que é o nosso sacrifício?
se nós somos altar e templo do Espírito Santo, qual que é o nosso sacrifício? Pastor, nós não temos que ter sacrifício nenhum, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Você está totalmente equivocado nesse negócio. A salvação não é por força e nem por violência, mas você está na presença de Deus todos os dias. Você vai ter que ter muita força para conseguir vencer as lutas do crente que passa cada dia. Você entendeu que a salvação não é por força nem por violência, é quando o Espírito Santo toca, a pessoa se arrepende do pecado. Eu quero aceitar Jesus. Isso aí é por força e por violência. Ninguém consegue fazer com que o Espírito Santo penetre na vida da pessoa. Não, ninguém consegue. Mas a igreja, levar a vida santa com Deus, exige muito ânimo, sacrifício, força de vontade, e é isso que nós temos que ter a cada dia. E quando Deus fala em Levítico 5, Ele vai falar dos sacrifícios, e Ele fala dessa forma: olha, um animal, coloca um animal, um cordeiro, uma ovelha, sem manchas, sem mácula, o animal inteiro, não pode ser pela metade. Aí Ele vai continuar falando: mas se porventura alguém não tem uma ovelha, porque Deus é tão maravilhoso que Ele pensa em todo mundo. Todo mundo. Se porventura alguém não tem uma ovelha, olha, pode ser ali 2 pombinhas, 2 rolinhas. Você não tem uma ovelha, mas você ainda vai oferecer um sacrifício a mim, você ainda vai me adorar. Então pega 2 pombinhas, 2 rolinhas e vai lá e oferece um sacrifício no altar. Mas se porventura você ainda também não tiver 2 pombinhas, 2 rolinhas, você pega um pouquinho de farinha e coloca, oferecendo um sacrifício. Ou seja, Deus, Ele quer ser adorado. Você não precisa ter casa, carro, você não precisa estar com dinheiro no banco, você não precisa ter status, você não precisa ser aquelas pessoas toda. Não. Deus dá condição para todo mundo adorar. Pastor, mas eu não sei cantar. Mas você pode falar com Deus, você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode adorar do jeito que você quiser. Não precisa um ser igual ao outro, cada um adora da maneira que quiser, mas adora, porque o altar é você mesmo e você é templo do Espírito Santo. Deus está falando assim: olha, todos são altares, cada um me adora de um jeito. Tem uns que vão fazer isso, tem outros que vão fazer aquilo, mas eu recebo a adoração inteira da minha igreja. Mas não fica de boca fechada, não fica parado, porque eu movo as minhas mãos quando alguém adora a mim e eu derramo fogo sobre esse altar. A pessoa fala: eu não canto porque eu não sei, eu não prego porque eu não sei, eu não faço isso porque eu não sei, mas eu tenho certeza que cada um tem um jeitinho específico de adorar a Deus. E o seu jeito é diferente do meu, e o meu é diferente do Marcos, e assim sucessivamente. Mas o altar, ele tem que estar em perfeito estado. Aleluia. Para terminarmos, reparou o altar aqui dentro. Não é fácil. Quebrar é fácil, né? Mas para reparar. Aí sabe o que acontece com aquele altar quebrado que sai falando mal? Sai da igreja, não tem força, não quer nem saber mais de igreja? 90%, já foi feita uma pesquisa que 90% das pessoas que hoje são ateus, pessoas que falam que não querem, gostam de crente, foram machucadas dentro da igreja. Porque ninguém fala mal de uma coisa que não sabe. 90% das pessoas que falam assim: eu não volto mais para a igreja, eu não gosto de crente, é isso, aquilo, foram machucados dentro da igreja. E muitas vezes a gente se acha santo. Nosso irmão está indo para o inferno do nosso lado. Será que não chegou a hora da gente ser mais sensível espiritualmente? Será que não chegou a hora da gente começar a olhar com outros olhos para o nosso irmão que está do lado? Só de dar para ver que tem gente com semblante triste aqui, que está passando uma luta travada, e aí a gente fala assim: não vou nem perguntar, porque senão vai começar a desabafar e vai sobrar para mim. Que igreja é essa que nós estamos vivendo? Que igreja é essa? A igreja dos primórdios chegava assim: a irmã está triste, vamos reunir todo mundo e vamos na casa dela. Isso dá um ânimo tão grande para esses irmãos, para essas irmãs. Meus amados, Deus não muda,
Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua sendo santo, derramando fogo sobre o altar. Toma cuidado para ninguém quebrar o teu altar. Toma cuidado para ninguém esfriar a tua vida espiritual com o Senhor. Toma cuidado com as brechas do inimigo. Tapa as brechas nessa noite em nome do Senhor Jesus. Tapa as brechas do teu casamento, da tua casa, da tua família. Tapa as brechas de tudo aquilo que está rodeando você. Tapa as brechas em nome de Jesus. Porque tem uma história que conta, e eu vou encerrar com isso, que chegou o diabo na igreja. Uma história que conta por aí, talvez os pastores aqui até conheçam. E ele chega para o porteiro da igreja e fala assim: eu posso entrar só um pouquinho nessa igreja? O porteiro fala: não, de forma alguma, porque você é o diabo, não vai entrar. Aí ele fala: não, mas rapidinho, eu sento ali, depois eu saio. Não, não vai entrar, você é diabo. E ele ficou insistindo. E o diabo falou assim: olha, só a pontinha do meu nariz, passou a pontinha do meu nariz, eu já saio da igreja. Só a pontinha. O obreiro chega e fala assim: só a pontinha, tá tranquilo, não vai dar em nada, ele vai pôr a cara lá. Aí ele falou: só a pontinha. O diabo falou: passou a pontinha do meu nariz, eu vou embora. Aí ele falou: então tá bom, vai. O diabo vira de costas para a porta e ele entra de costas até passar a pontinha do nariz. Meu Deus! Já estava todo lá dentro. Cuidado com a pontinha do nariz da tua família, da tua vida espiritual, do teu ministério, da tua casa, na vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Cuidado com a pontinha, porque não deixa ele chegar nem perto. Aí, para encerrar, tem essa mensagem maravilhosa, Levítico capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Se você tomar cuidado do teu altar, não deixar ele ser quebrado, o fogo do Espírito Santo permanecerá dia após dia. É o que nos dá graça para vencer, é o que nos dá força para continuar. É o fogo do Espírito Santo, que a luta está muito grande, mas com esse fogo a gente é mais do que vencedor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.